meninada, mais uma videoaula, século XVIII, século das luzes, o iluminismo, lembrando que nós estamos vendo os principais pensadores do iluminismo, os principais pensadores. Na videoaula passada vimos John Locke, com seu livro Segundo Tratado do Governo Civil. Vimos também René Descartes, com seu livro O Discurso do Método, Jean de D'Alembert, a Enciclopédia, e vimos também Denis de Diderot, finalizando a Enciclopédia. Muito importantes são os principais pensadores e vamos dar sequência nesses pensadores. E hoje nessa videoaula, começaremos com o Barão de Montesquieu. Então, um novo pensador aí do iluminismo, o Barão de Montesquieu. Livro O Espírito das Leis. Esse foi publicado em 1748. O Espírito das Leis. Se você for fazer direito, você vai ter que ler O Espírito das Leis. Importantíssimo. Agora, para você que vai fazer a prova do Enem, de concurso, dos vestibulares, você tem que ter uma noção do que foi essa obra e quem foi esse pensador. Então, abra uma chave aí de 7 linhas e escreva 7 linhas. Coloca. Pensamento dele, de Montesquieu. A lei como expressão da vontade geral. A lei como expressão da vontade geral. Baseada na realidade concreta de cada povo. Realidade concreta de cada povo. Olha o pensamento dele, diferente do absolutismo. No absolutismo, a lei é baseada na vontade do rei, de uma única pessoa. O rei é a lei, ele cria a lei segundo a sua própria vontade, as suas próprias experiências, o seu próprio pensamento. Agora não. Em um Estado democrático de direito, em um mundo mais iluminado, onde as pessoas dependem da razão, é inconcebível e inaceitável a lei ser baseada na vontade de um único indivíduo. Se a lei vai organizar a sociedade, onde todos estão dentro dessa própria sociedade, elas têm que estar baseada na realidade concreta de cada povo, a sua história, a sua cultura de cada povo. E ela tem que expressar a vontade geral desse povo e não de um único indivíduo. Então, consequentemente, para ele, a lei depende da vontade geral e não da vontade pessoal. Esse pensador extremamente importante, Montesquieu, extremamente importante, coloca: defendeu a tripartição dos poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Evitando assim atitudes autoritárias. Para ele, a concentração do poder nas mãos de um único indivíduo gera autoritarismo, insensibilidade, falta de empatia, imposição de vontade. Então, para o Barão de Montesquieu, só tem uma forma de deter o poder. Só uma forma de deter. Só o poder detém o poder. Coloca aí, entre aspas, pensamento dele. Só o poder detém o poder. Então, se só o poder detém o poder não pode estar concentrado, ele tem que estar dividido. Em quantas partes? 3. Executivo, legislativo e judiciário. O poder de executar, de cobrar impostos, realizar obras. O poder de fiscalizar e de deliberar, que é o legislativo. O poder de criar leis, que é o legislativo.
e o poder de aplicar as leis e fazer com que elas sejam cumpridas, que é o poder judiciário. Então eu tenho um poder executivo, impostos, cobrança de impostos, execução de obras. Eu tenho um poder legislativo, criar leis, deliberar com a sociedade para representar a vontade geral, fiscalizar o executivo, e eu tenho um poder judiciário de aplicar as leis. Só o poder detém o poder. Importantíssimo. E para finalizar, para que você tenha aí documentado no seu caderno, coloca: defendeu o Estado democrático de direito. Defendeu o Estado democrático de direito. Importantíssimo. Outro pensador que você vai colocar aí, coloca Voltaire. Voltaire, obras, cartas inglesas. O que nos interessa? Obras, cartas inglesas. Abre uma chave aí de 7 linhas. Uma chave de 7 linhas. Coloca aí. Voltaire foi um ferrenho crítico das estruturas tradicionais. Um ferrenho crítico das estruturas tradicionais. Criticando de forma veemente o autoritarismo e as tradições religiosas. O autoritarismo e as tradições religiosas. Voltaire, coloca aí, defendeu o despotismo esclarecido. Defendeu o despotismo esclarecido. Vírgula, ou seja, vírgula, o rei deveria ser influenciado pelos filósofos. O rei deveria ser influenciado pelos filósofos. Perceba, diferente dos outros pensadores, para Voltaire, a monarquia deveria continuar existindo. Mas não uma monarquia absolutista, onde o rei governa segundo suas próprias vontades e seus próprios interesses. Para ele, deveria ter uma monarquia esclarecida, onde o rei tem um apoio, tem influência, tem a ajuda dos grandes pensadores de seu reino, os grandes filósofos, pessoas com competência intelectual para ajudá-lo. Passando para a história como despotismo esclarecido, diferente das monarquias absolutistas. Outra linha, outra importante que você tem que colocar aí na sua chave, coloca: defendeu a liberdade de expressão. Defendeu a liberdade de expressão. Para Voltaire, o ser humano tem o direito de omitir a sua opinião, de fazer com que aquilo que ele acredite possa existir. A frase dele mais famosa, que é interessante, que geralmente está nas provas, abre aspas aí e coloca: não concordo. Não concordo com nenhuma palavra do que dizeis. Não concordo com nenhuma palavra do que dizeis. Mas defenderia até a morte o vosso direito de dizê-las. Mas defenderia até a morte o vosso direito de dizê-las. É a frase mais famosa dele. Lembrando que apesar dele ser monarquista, defender uma monarquia esclarecida, o despotismo esclarecido, o princípio da liberdade de expressão é uma base muito forte dentro dos regimes democráticos. E as cartas, o pensamento dele, revolucionário, polêmico para a época, influencia outros livros, peças teatrais, poesias, porque é um pensador revolucionário para a época. Outro pensador que tem que estar aí no nosso conjunto de pensadores do iluminismo, coloca aí, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. O livro dele, O Contrato Social,
livro Contrato Social. Esse foi publicado em 1762. 1762. Abra uma chave aí de 10 linhas em Rousseau. Abra uma chave aí de 10 linhas. Coloca aí, ó. Pensador iluminista. Pensador iluminista. Considerado exceção. Rousseau, ele é iluminista, mas ele é considerado exceção. Uma vez que ele criticou a burguesia e a propriedade privada. Ele é um grande crítico da burguesia e da propriedade privada. Para Rousseau, você pode escrever, é importante que você escreva ou que você digite. Para Rousseau, os principais males que afligem a sociedade, miséria, fome, guerras, para Rousseau são frutos da propriedade privada. Fruto da propriedade privada. Para ele diz em sua obra, quantos males poderiam ser evitados se quando o primeiro homem colocou uma estaca num pedaço de chão e disse, isso é meu, cercando o pedaço. Se outros homens tivessem arrancado a estaca e tivessem dito, não, impostor, isso pertence a todos nós. Então ele é um crítico da propriedade privada. É importante. Para Rousseau, outro tópico, o homem nasce bom. Ao nascer, o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Ele é bom, mas ele é jogado em uma sociedade corrompida. E a chance dele se corromper é muito grande. Então, consequentemente, para Rousseau ele é bom, mas a sociedade o corrompe. Olha a diferença. Para Maquiavel e Thomas Hobbes, no absolutista, o homem é mau. Para John Locke, no iluminismo, o homem é bom. Para Rousseau, o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Uma contribuição dele muito importante para o campo político, coloca aí, defendeu que o poder emana do povo através de um sufrágio universal. Defendeu que o poder emana do povo através de um sufrágio universal. Um homem, um voto. Um homem, um voto. Diferente do absolutismo, que o poder emana por via hereditária. O poder passa de pai para filho. Aqui não, o poder emana do povo através do voto. Então, consequentemente, Rousseau, para finalizar, Rousseau defendeu o Estado democrático de direito. Defendeu o Estado democrático de direito, buscando entender o que o homem deveria fazer, para eliminar os males da vida social. Então, consequentemente, ele percebe que a sociedade é desigual, ele percebe que existe miséria, ele percebe que existe fome. E o homem tem que buscar, o Estado tem que buscar solucionar esses problemas. Entender e solucionar. E não só apontar, tem que solucionar. Um importante pensador, que fundamenta as suas teorias, criticando a burguesia que está em ascensão, criticando a propriedade privada. É importantíssimo que você esteja bem, importantíssimo que você esteja feliz, que você acredite em você, aumente a sua estima. Você é um vencedor, você é líder, você é capaz, você é diferenciado. Eu acredito em você. Se motive, cuide do seu emocional para turbinar o seu racional. Até a próxima!